Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Lira diz a Pacheco que não apoia a PEC que limita mandatos no STF. Proposta em análise na CCJ prevê que ministros possam ficar até 8 anos na corte. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não tem interesse em votar a proposta de emenda à Constituição que limita o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é prioridade de Pacheco e líderes do Senado em 2024. A proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça prevê um mandato fixo de 8 anos para os ministros da Corte, sem direito à recondução. E aí, Silvio Navarro, quebra guerra aí entre Lira e Pacheco para a votação aí dessa PEC que fixa mandatos aí para ministros do Supremo. E o que os deputados podem fazer aí para tentar pressionar Arthur Lira, que já disse que não vai apoiar essa PEC no ano que vem? Isso é absolutamente previsível, né? O Arthur Lira teme que a Polícia Federal bata a porta de alguns auxiliares, assessores dele, outra vez em Alagoas, como aconteceu na época da votação, tentativa de votação do PL 2630, né? O PL da Mordaça. Aliás, outras votações também que desagradavam de alguma forma o Supremo Tribunal Federal ou seu sócio nesse modelo de governança brasileiro atual, que é o Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Arthur Lira sabe como é que funciona. Acordou com a Polícia Federal, batendo, tocando a campainha, prendendo ou fazendo busca e apreensão dos seus auxiliares. Tem também um tal de kit robótica por aí. Claro, depois o ministro Gilmar Mendes arquivou tudo. No caso, o ministro Dias Toffoli também arquivou. Né? É mais ou menos assim como funciona. O Arthur Lira ele vai tirando a temperatura. Ele tem medo do Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ele não quer enfrentar Gilmar Mendes, ele não quer enfrentar Alexandre de Moraes. Ele permitiu que um deputado com o direito à inviolabilidade do mandato parlamentar, assegurada pelo artigo 53 da Constituição, fosse preso. Daniel Silveira, todo mundo se lembra, ele permitiu isso. E o plenário avalizou também. Mas naquela hora ele não reagiu. Por muito pouco, Daniel Silveira não foi... A Polícia Federal entrou na Câmara dos Deputados, o que também é proibido, e por muito pouco não colocou uma tornozeleira nele ali, no Salão Verde, ou invadiu o seu gabinete. O que é proibido, segundo a nossa Constituição. Então, o Arthur Lira sabe o que ele está fazendo. Porém, você perguntou o que os deputados podem fazer. A gente tem na Câmara, sim, alguns integrantes e alguns partidos, algumas bancadas que já mostraram poder de fogo, que já mostraram poder de pressão. Foi assim, por exemplo, que o PL 2630 da censura não passou uma vez, tentaram agora de novo, no episódio do hackeamento da Janja, empurrar de novo esse projeto para o plenário. Não conseguiram. Na Câmara, ao contrário do Senado, a bancada conservadora, especialmente a frente parlamentar da agropecuária, que acaba reunindo também a bancada cristã, a bancada que defende o acesso a armas, eles são maioria. Quando eles se unem, eles conseguem pressionar. Mas, de fato, a caneta é do Arthur Lira e ele tem medo. E aí, Consta, Arthur Lira está com medo dos ministros do STF nessa? Ah, com certeza, né? E o Pacheco também, né? O Pacheco está ensaiando aí uma reação tardia, de olho talvez no governo de Minas, já que não foi para ele a primeira vaga que abriu no STF e nem a segunda, né? No governo Lula. Mas não dá para acreditar em nenhum dos dois presidentes fazendo o papel que lhes cabe para proteger o Congresso dessa usurpação de poder, desse atropelamento que a gente está vendo em praça pública, né? Os jornais tratando com naturalidade que o Supremo Federal virou o novo Centrão, né? Tá numa coalizão de governabilidade com o Poder Executivo. Isso é tão surreal que só como piada eu consigo falar um negócio desse para algum americano aqui.
né? E é o que está acontecendo no Brasil, todo mundo percebe, todo mundo sabe, e a velha imprensa trata com a maior naturalidade. Então, Lira e Pacheco acho que estão pecando por omissão, esse é o óbvio, o ululante. E é muito poder concentrado em cada presidente, né, da Câmara e do Senado. É muito poder concentrado, eles conseguem embarrear, por exemplo, inúmeros pedidos de impeachment desses ministros do Supremo, que seria o único instrumento, talvez, previsto de freios e contrapesos a uma ditadura togada, que é o que está valendo no Brasil de hoje. Então, esperar alguma coisa positiva para valer, vindo de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eu prefiro ficar à espera de Godó. Frente a frente, deputado André Fernandes manda recado para Arthur Lira. Mais uma vez aqui, outro deputado que sobe essa tribuna para falar, para debater. Ele poderia se exaurir falando exatamente esses assuntos, caso a forma com que tivesse sido tratado, caso a forma que fosse tratado o andar da casa, das sessões, das reuniões fosse um pouco diferente. Agora, presidente Lira, é muito ruim estar aqui presente numa sessão onde o senhor, eu vou chamar de deputado Lira, desrespeita várias e várias vezes os seus pares e não subordinados, não funcionários, não escravos, porque é o que parece às vezes quando a gente está aqui madrugada adentro, votando algo que ninguém sabe o que é que vai ser votado, com exceção, obviamente, do presidente da casa e de algum grupo, mas ninguém aqui pode ser tratado dessa maneira. Então, deputado Lira, é muito ruim esse desrespeito para com seus pares. O deputado Sargento Gonçalves faz uma explanação que todos os deputados estão fazendo, seja de direita, seja de esquerda, seja do PL, seja do PT. E ouvir como resposta, porque você é um iniciante, é um principiante. Me dói isso, me dói. Porque quando eu me candidatei, eu não sabia que no meu primeiro ano eu tinha que ser diminuído. Eu não sabia e eu não assinei nenhum acordo que no meu primeiro ano eu tinha que ser desrespeitado. Eu não assinei nenhum contrato que no primeiro ano eu seria menor do que ninguém. Me dói ver que um presidente chega e diz: eu vou cortar a sua palavra, eu vou cessear a sua palavra, porque você não está seguindo o regimento interno. Olha quem fala. Meu Deus, aqui é comum, e eu volto a repetir, será que não pesa na consciência? Será que não pesa na consciência? Quando a sessão aqui, o plenário está um pouco confuso, chega, tratora, corta a fala, censura deputado, ignora requerimento, diz que chamou sem ter chamado, é muito vergonhoso. E pior, não pesa na consciência saber que para ter paz tem que privar os comentários de suas redes sociais, porque 99,9% são comentários negativos. Meu Deus, será que é o deputado André Fernandes que está errado? Será que é só o deputado Marcel Van Hatten? Não, é o Brasil. Caso contrário, bastava bloquear o deputado André, deputado Marcel, deputado Gilberto e outros que aqui estão. Mas não, tem que bloquear os comentários, porque o Brasil acompanha, porque o Brasil está vendo, porque a casa não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. Eu fico aqui pensando, por que é que os deputados do PT, que ontem de madrugada estavam aqui batendo na forma como está sendo conduzidos os trabalhos, também não falam a mesma coisa hoje? É medo? Vão perder o quê? Que negociada é essa que está em jogo? Eu reclamei ontem, reclamei antes de ontem, reclamo hoje, eu não me preocupo com quem está presidindo. O recado é claro. Qual é a mensagem que a Câmara dos Deputados está passando para o Brasil? E agora eu vou ser punido porque eu estou falando isso? Agora eu vou ser perseguido porque eu estou falando isso? Já saiu matéria que deputados que estavam aqui chamando ladrão, de ladrão, vão ser punidos. E com ameaça, o tempo todo com ameaça, apontando para deputado e fazendo assim. Mas meu Deus do céu, eu não posso chamar um bandido de bandido,
Mas pode um deputado da esquerda encoxar uma mulher, assediar uma mulher, dar tapa na cara, cuspir na cara, eles podem tudo. Me revolta. E que bom que eu estou falando aqui pelo tempo de liderança, porque talvez meu tempo já tivesse sido cortado. E não importa se estou seguindo o regimento ou não, ia ser cortado porque ia encontrar alguma brecha. Aliás, há muito tempo o nosso regimento, do qual todos nós estudamos para sermos deputados, não é seguido. Não é seguido. Quando se faz uma questão de ordem, um deputado, seja da base, seja da oposição, na sua grande maioria já vai elaborar sua questão de ordem e fala com o microfone se tremendo. Se tremendo, porque pode vir uma resposta avassaladora, com lacração, tirando onda, é sorrisinho na cara, chama de principiante, iniciante, que não sabe nada, que precisa ler. Aí os deputados ficam lá acuados, e eu fico pensando, meu Deus do céu, que papel é esse? Onde o presidente, ao invés de ser respeitado por todos, coloca medo em todo mundo. E eu votei no senhor, presidente Lira, eu votei. Deputado Marcel, que era uma ótima opção, também foi candidato, eu votei no senhor. A base votou no senhor, a oposição votou no senhor, o PL votou. Mas se a candidatura fosse hoje, a realidade seria outra. Se fosse hoje a votação, a realidade seria outra. E eu me pergunto, não pesa na consciência? Não pesa na consciência? É porque não pode ser mais reeleito? É porque não é mais candidato? Eu gostava demais do Lira candidato, eu gostava demais. O Lira que atendia os deputados na sua casa, que não tratorava e que não chamava o iniciante de iniciante. Pelo contrário, dava os parabéns. Parabéns, você está começando agora, você precisa, se você precisar, conte comigo, você tem meu respeito. Eu me lembro quando eu cheguei e eu fui iniciante um dia. Mas não, trata um deputado dessa maneira, meu Deus do céu. Eu fico pensando, se um deputado de forma pública é tratado desse jeito, como é que não é tratado então alguém em particular? Se numa sessão onde o Brasil todo vê, um deputado é tratado dessa maneira, imagina no corredor, imagina no quarto, numa sala de reuniões. Isso é absurdo, senhores, é absurdo. E saiba, presidente, que eu estou falando aqui, provavelmente eu vou pagar o pato, estou até preparado para isso. Aliás, eu fui eleito foi para combater o sistema mesmo e não para compactuar com ele. Agora, saiba que o que eu estou falando aqui, tem vários que até para aplaudir, seja lá o que for, tem medo. Mas nas reuniões, no privado, nas suas costas, presidente, veja isso como um alerta. Veja isso como um alerta. Daqui a pouco tem eleições. Tem os deputados que estão batendo no seu ombro, nas suas costinhas, dizendo, estamos juntos, estamos juntos. Por trás fica dizendo, está tratorando, é o regimento interno do Lira, é a pauta Kinder Ovo, e é verdade. Agora, se eu não puder mais dizer que é uma pauta Kinder Ovo, porque 2 horas atrás não existia relatório e foi surpresa para todo mundo, o que é que eu posso falar? Vou ser punido porque eu estou falando o que fui eleito para falar? É um absurdo, e eu deixo aqui registrada a minha manifestação em solidariedade aos deputados que foram censurados, achincalhados e em protesto da forma como Vossa Excelência está tratando todos os deputados. Governo Lula quer aprovar projeto para censurar redes sociais. O texto do chamado PL das fake news foi debatido em 2023, mas saiu da pauta por falta de apoio político e por causa da pressão contrária das empresas de tecnologia, das Big Techs. Constantino tem aí uma pressão para que esse PL 2630, PL das fake news, seja aprovado aí antes das eleições municipais do ano que vem. Será que vão conseguir dessa vez? Vamos ter que fazer nova pressão popular. Você já viu o comunista desistir do seu projeto de censura? É exatamente disso que se trata. Vamos lembrar, né, que quando eles aprovaram a urgência, a narrativa era de que isso era fundamental para salvar a vida de crianças. Crianças estariam morrendo por conta da liberdade das redes sociais. E aí eles aprovaram a urgência e depois tiraram a votação, não foi a plenária porque eles sabiam que iam perder. Então, pelo visto, não precisa mais salvar as crianças, né? Aí agora, o Orlando Silva, comunista, relator
do PL da censura, usou o caso da Janja, que até o Elon Musk se pronunciou, falou, olha, se alguém descobriu a senha dela do e-mail, não tem nada a ver com isso, né? Usou isso como pretexto para dizer que tem que, uma vez mais, aprovar a censura no Brasil em caráter de urgência. Levou o corretivo das notas dos leitores, né, que é a única checagem de fato que existe hoje no Brasil, porque as agências estão todas de mãos dadas com os censores. Então, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o PL tivesse sido aprovado, o caso do hackeamento da Janja não teria sido impedido coisa alguma. Então, eles vivem de mentiras, eles vivem de invenção, de terrorismo, alarmismo, para poder avançar com a censura. É só disso que se trata no caso dos comunistas. No caso da mídia corrompida, eles estão interessados também na grana, porque dentro daquele PL original tinha lá uma boa quantia a ser paga para os velhos veículos de comunicação no Brasil, né? Então, dinheiro, siga o dinheiro, no caso da imprensa, e siga a turma do poder totalitário que enaltece Maduro e o regime cubano no lado da política. Não tem nenhum interesse genuíno em impedir desinformação e coisas perigosas, até porque eles são, obviamente, os maiores mentirosos do planeta. Lembrar em relação a esse fato, né, que esse projeto quase foi votado no Congresso por pressão popular e também das Big Techs. O Congresso acabou recuando, deve retornar aí no ano que vem. E com relação às Big Techs, queria relembrar aqui o caso do Google, que tinha inclusive colocado um anúncio, né, uma frase dizendo: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. O que fez Flávio Dino, mandou retirar essa inscrição do Google, do buscador, e disse o seguinte, que o Google deveria sinalizar que essa mensagem se trata de uma publicidade e mais, mandou o Google veicular uma contrapropaganda a favor do PL das fake news. Acho que isso é importante a gente trazer à tona, inclusive sob multa de R$1 milhão. O sonho deles é a censura, é a imposição da censura para que não haja nenhuma discordância. Só que os defensores da censura não ousam dizer o seu nome, né? Eles não chamam de censura. Regulação, regulamentação, controle social. Quando você não tem coragem de dizer o que você defende com todas as letras, isso aí está fadado ao insucesso. Não passa. Porque nós vamos ficar o tempo todo dizendo que censura é censura. E mais, não está em jogo só o direito à liberdade de expressão. Está em jogo o direito à informação que tem todo brasileiro. E outra notícia na tela. A associação alerta o STF sobre saúde frágil de presos do 8 de janeiro antes que o pior aconteça. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro encaminhou ofícios ao ministro do Supremo Tribunal Federal alertando sobre as condições de saúde deteriorada de alguns presos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. Esses comunicados, que incluem laudos médicos, mencionam especificamente o Coronel Naime e outros detentos, com a ASFAV confirmando o recebimento dos documentos pelo STF na terça-feira, 19 de julho. Um dos casos destacados é o de Claudinei Pego da Silva, um pintor de 48 anos que recentemente tentou suicídio na prisão da Papuda. A Procuradoria-Geral da República já emitiu um parecer favorável à sua liberdade provisória. Silva, que é pai de 4 filhos, teve a sua oficina mecânica fechada devido à prisão, gerando dificuldades financeiras e emocionais para sua família. A ASFAV também mencionou que Silva está sob forte medicação para a depressão, destacando a importância do apoio familiar e de amigos em sua situação atual. Outro caso é do pastor Jorge Luiz dos Santos, de 58 anos, que sofre de uma doença grave necessária de cirurgia. Assim como Silva, a PGR também recomendou a sua liberdade provisória. O Coronel Naime, outra pessoa citada nos documentos, tem comorbidades que colocam a sua vida em risco eminente. Recentemente, ele foi hospitalizado com risco de embolia pulmonar. A associação está tentando evitar outra tragédia, como o que aconteceu com Clerilson da Cunha, o Clezão. Antes da morte, a defesa de Clezão pediu liberdade a Moraes e citou parecer favorável da PGR favorável à soltura. No entanto, o pedido de soltura não foi analisado. Outra notícia já na tela.
Toffoli anula investigação da Lava Jato contra ex-governador. O ministro do STF, Dias Toffoli, emitiu uma decisão anulando todas as investigações contra Beto Richa, ex-governador do Paraná e deputado federal pelo PSDB, no contexto da Operação Lava Jato. A decisão foi baseada em mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que revelaram um quadro de conluio processual contra Richa. Toffoli enfatizou a existência de uma atuação condenada entre a força-tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro com o objetivo de incriminar Richa, mesmo sem denúncias formais nas operações Integração e Piloto. Richa foi preso preventivamente 3 vezes desde 2018. Em um contexto relacionado, Toffoli também anulou todas as provas obtidas no acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Essa decisão também beneficiou outros políticos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.